juntos no dia do Senhor, reunidos para cultuar o nome dele. Eu vou pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Isaías 58, verso 13 ao 14. Repare no que está escrito aí. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Existe uma imagem muito comum entre os puritanos no século XVI, os puritanos da qual nós somos herdeiros, chamado de o dia de feira da alma. Existe esse dia, chamado por eles de o dia de feira da alma. O dia de feira da alma contrapõe com o principal dia de negócios do povo não cristão. Contrapõe com o dia dos negócios, com o dia das atividades sociais, com os dias de prazer, de busca por prazer. Contrapõe com o dia em que os fazendeiros, os artesãos, os mercadores, as donas de casa saíam dos seus vilarejos para comprar, para vender, para fazer negócios, para se alegrar com as coisas próprias deste mundo. O dia da feira, o dia comercial, o dia mais importante da semana daqueles que não são crentes em Cristo, daqueles que não eram cristãos. Os puritanos adotaram esta imagem para nos lembrar que Deus nos deu um dia que está acima de todos os outros dias para realizarmos nossas transações espirituais, para realizarmos diante do Senhor negócios espirituais com Deus no dia da feira da alma. Os puritanos entendiam que Deus planejou um dia de descanso como uma perpétua obrigação moral e um perpétuo descanso, um deleite, um dia que serviria para nós como um dia de regozijo diante do Senhor, um dia de belezas, um dia de prazer, mas um prazer não nos negócios mundanos, e sim um prazer em Deus, nas coisas do Senhor. Repare bem, a Confissão de Fé de Westminster fala de um dia, olha bem, um dia designado por Deus, um dia em 7 para ser um descanso santificado por Ele, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último dia da semana e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado de Dia do Senhor, domingo, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. O dia de feira da alma. Este é o dia. O dia de feira da alma fala do dia de descanso. O dia que é usado para ser prazer para nós. Que servia de prazer para o povo de Deus e de acordo com o propósito de Deus. A Escritura sempre deu ênfase ao dia de sábado. A Escritura sempre deu ênfase a um dia
entre 7 dias, um dia de descanso. Isso foi especialmente exigido de Judá. Isso foi especialmente exigido dos israelitas. Isso foi exigido do povo de Deus quando eles estavam cativos na Babilônia, que separassem, reservassem, guardassem um dia para o culto, um dia para cultuar o Senhor. E por eles guardarem o dia do Senhor, por eles observarem o dia do Senhor, eles eram diferenciados dos outros povos, dos povos que tinham outros deuses, dos povos pagãos, dos povos que cultuavam outros senhores e não o nosso Deus. Isaías 56, verso 1 a 2, ele vai associar a guarda do descanso com juízo e justiça. Repare bem, assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. A guarda do sábado em Isaías, o dia de descanso, é como um sinal pactual entre Deus e o povo que professa a fé nele. O Deus e o povo que o segue, que o serve. Soa em Isaías como um sinal de generosidade de Deus para com o seu povo. Eles deveriam observar esse dia de repouso e adoração como um símbolo da sua obediência ao Senhor. Obediência a Deus. Um dia precioso, um dia bendito, um dia alegre, um dia de deleite em Deus. Esse é o propósito descrito aqui também. Isaías 58, verso 13 a 14. Neste capítulo, o que é que nós temos? Neste capítulo, o profeta expõe o formalismo sem vida do culto do povo de Deus em sua época. Ele repreende o povo por não abandonar o pecado enquanto simula todos os atos de culto. Vejam, eles não deixam de cultuar, eles estão cultuando o Senhor, porém com o coração longe, distante do Senhor. E agora, Isaías apresenta aqui um contraveneno, apresenta aqui o antídoto para um formalismo vazio no culto. O profeta aqui coloca diante do povo o grande privilégio que eles tinham no Shabat, no dia de descanso. As grandes bênçãos que acompanham a guarda deste dia estão aí diante de vocês. Está aí diante do povo. O profeta está aqui dizendo que o Deus do pacto solenemente promete grandes bênçãos espirituais àqueles que santificam o dia de Shabat, o dia de descanso, o dia do Senhor. Isaías diz como nós devemos santificar esse dia, como nós devemos observar, guardar o dia do Senhor, o dia de descanso, o domingo. Repare aí o verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando coisas vãs, diz o verso 13 para nós. Para se deleitar nesse dia, no dia do Senhor, nós precisamos ter uma certa reverência, um certo cuidado com este dia do Senhor. E primeiro Isaías afirma que se desviares o pé de profanar o sábado. A palavra sábado aqui é a transliteração da palavra hebraica. O dia de descanso não pode ser profanado, diz o profeta aqui. Isaías se refere ao Shabat, ao dia de descanso, ao sábado, como o santo dia e o santo dia do Senhor. O Shabat aqui é considerado como um dia santo porque o próprio Deus santificou esse dia. Nós temos essa referência em Gênesis 2, no verso 2 ao verso 3. Lá nós lemos o seguinte: havendo Deus
terminado o 7º dia, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E o quê? E abençoou, diz o texto. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A ordem para guardar, para observar o dia do descanso, o dia de sábado, o dia do Senhor, é uma ordem criacional. Depois que Deus completa toda a obra, depois que Ele realiza a obra da criação em 6 dias, Ele separou o 7º dia para ser santo. Santo implica em algo que é separado, algo que Deus separava de seu uso comum e cotidiano para ser usado exclusivamente para a adoração, o culto ao Senhor. Essa ideia é comum no Antigo Testamento. Nós temos o Senhor santificando lugares, santificando roupas, santificando altares, santificando outras coisas, para que pudesse ser dedicado a quê? Adoração, Israel. Dedicado ao culto a Deus. Quando Deus faz um dia santo, o que Ele pretende com isso é que nós separemos. Ele separa aqui de seus usos normais, cotidianos, para um propósito exclusivo de culto, um propósito exclusivo de adoração. Quando Ele separa o dia de sábado, o dia do Shabat para adoração, até aquelas coisas que se faz legitimamente nos outros dias da semana são proibidos, porque Ele designou esse dia para adoração. Ele designou esse dia para o culto ao Senhor. A ordem de Deus para que guardemos o dia do Senhor estava encravada nas tábuas dos 10 mandamentos, está lembrado? O 4º mandamento valida a permanência do princípio criacional para guardarmos o dia do Senhor, para observarmos o dia de sábado, o dia de descanso. Deus deu vitalidade à igreja, na guarda do dia do Senhor, no coração, na vida da adoração do povo dele. É parte nossa, do seu povo. E Jesus Cristo também vai validar isso. Em Marcos 2, 27 a 28, o Senhor acrescentou que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Desde que o sábado foi instituído na criação, e não apenas sobre Moisés, o nosso Senhor Jesus Cristo declara sua autoridade também sobre o sábado. Ele declara sua autoridade sobre o sábado. Sábado é para hoje. O dia de descanso é para hoje. O nosso domingo. O primeiro dia da semana. Nós não podemos profaná-lo. Não podemos negligenciá-lo. Profana-se o sábado, a guarda do dia de descanso. Profana-se o dia do Senhor, fazendo nesse dia o que lhe apraz, o que lhe dá vontade de fazer, o seu próprio prazer. Isaías está aqui clamando à igreja a todos os pulmões que no dia santo o povo de Israel deveria desviar os pés de fazer o que lhes dava prazer, de viver a sua própria vontade, de tomar a liberdade de fazer o que quisesse com esse dia. Eles deveriam guardar o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no dia do santo, diz o verso 13. O texto descreve aqui, irmãos, as coisas nas quais o povo se deleitava, coisas que gostavam de fazer ou precisava fazer nos outros dias, nos outros 6 dias, o negócio, o trabalho, o lazer, o que ele que quiser que seja. A tendência do povo era buscar seus prazeres, buscar seus labores no dia do Senhor. Era isso que o povo estava fazendo. E é isso que Isaías está agora chamando a atenção deste povo. Quando nós fazemos coisas com relação aos negócios, ao trabalho, ao lazer, nós profanamos o dia de sábado. Nós profanamos o domingo.
nós quebramos a guarda do domingo. Irmãos, Deus não está aqui proibindo o nosso trabalho ou prazer no dia de descanso, porque Ele se opõe ao trabalho e ao prazer. Não é isso. Ele não se opõe a essas atividades, exceto no dia do Senhor. Ele nos chama aqui para prazeres maiores, não os prazeres menores, os prazeres que durante a semana a gente goza, usufrui. Mas há prazeres aqui maiores. Irmãos, Isaías não apenas ensina aqui que nós devemos nos abster de profanar o dia, mas também nos instrui a honrar esse dia, nos deleitarmos nele, como sendo um dia santo, um dia deleitoso. Nós devemos considerar o dia do Senhor, o domingo, como um dia deleitoso, um dia de prazeres. Se chamares o sábado deleitoso, não é isso que está aí? Se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra. Essa expressão aqui, deleite, ela é muito bonita. A expressão aqui significa extrair dele finíssimo prazer, ou seja, extrair do dia do Senhor, da guarda do domingo, finíssimo prazer. A ideia aqui é de extrair um finíssimo prazer nas coisas espirituais deste dia. Nós fomos orientados aqui a ter grande prazer no culto, na comunhão, no serviço cristão. Isaías começa aqui a atacar o formalismo cultico dos seus dias. O povo estava mergulhado num ritual, um mero ritual, um formalismo, vazio, vago. O povo tinha substituído aqui, ou dividido o caráter sagrado do dia do Senhor por aquilo que é profano. Tudo indica que o povo não encontrava no dia do Senhor o prazer que era devido. Estavam assim. Isaías, capítulo 1, o verso 11 a 2, vai mencionar para nós esse formalismo. Ele vai dizer assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Repare, havia os sacrifícios. O culto acontecia. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os maus átrios? O povo mantinha a prática religiosa, mas todo o conteúdo aqui espiritual havia se perdido. As ofertas tinham se tornado vãs. As orações não eram mais ouvidas pelo Senhor. O culto não causava mais prazer a Deus. O coração está longe. A adoração, irmãos, no dia do Senhor, na guarda do sábado, deve surgir de uma alegria exuberante nas práticas espirituais. Deve surgir de um coração que encontra no Senhor profundo deleite, gozo, alegria, satisfação, prazer. Visto que Deus separou este dia, nós devemos honrá-lo. Visto que Deus santificou esse dia, nós devemos honrar. É o que o quarto mandamento exige de nós. Lembra-te do dia de sábado. Ou seja, lembra-te do dia Shabat, o dia de descanso, para o santificar. Lembra do dia, mas lembra com deleite. Lembra deste dia como um dia digno de honra. Agora, como honrar esse dia? Como viver, como reverenciar o dia do Senhor, a guarda do domingo? Como fazer isso? Há 3 formas, o profeta apresenta para nós aqui. Há 3 formas de honrarmos o dia do Senhor. Há 3 formas de nós nos deleitarmos nesse dia. Primeiro, evitando
fazer nossos trabalhos cotidianos. Preste atenção. Evitando fazer nossos trabalhos cotidianos, não seguindo os teus caminhos, é o que diz o verso. Ou seja, os fazeres e as responsabilidades da vida cotidiana. A palavra hebraica aqui, traduzida por caminhos, é um termo geral aqui. Se aplica a muitas atividades aqui. Por exemplo, Isaías vai aplicar essa expressão ao pecado. Lá em Isaías 53, verso 6, todos nós, diz ele, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. No contexto aqui imediato, no capítulo 52 ainda, no verso 2, Isaías usa a expressão meus caminhos para se referir à vontade do Senhor, ao desejo do Senhor. Em todos os casos, em todas as situações, a expressão deve ser determinada pelo contexto. O contexto é que vai nos dizer se o caminho é mau, o caminho é de Deus, se o caminho do trabalho aqui cotidiano, ou seja, o caminho das nossas obrigações, dos prazeres da vida. E o contexto aqui sugere caminhos como as atividades do nosso trabalho e prazer. Se refere, de um modo amplo, às atividades comuns da vida. Aquilo que nós corriqueiramente fazemos, produzimos em nossos trabalhos, nas nossas atividades diárias, no nosso lar, na nossa casa. Deus diz aqui que aquelas atividades permitidas nos outros 6 dias se tornam pecaminosas quando realizadas no dia do Senhor. O pecado não é o trabalho. Aliás, devemos trabalhar, não devemos nos entregar ao ócio. No entanto, no dia do Senhor, você tendo a oportunidade de não fazê-lo, de não realizá-lo, amém. Ele está aplicando aqui, mais uma vez, o 4º mandamento. O 4º mandamento dado por Deus, por meio de Moisés, naquilo que tange a ordenanças de trabalho e descanso. Lá diz assim, 6 dias. Estão lembrados? 6 dias, não é isso? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado, o Shabá, o dia de descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho. Presta atenção aí, Pedrinho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Êxodo 20, verso 9 a 10. O que o texto diz é, não trabalhe você, nem as outras pessoas, nem dê trabalho a outras pessoas. Irmãos, Deus nos deu 6 dias para o nosso trabalho. E o 7º pertence a Ele. Cessamos de nossos trabalhos, a não ser trabalhos de necessidade ou trabalho de misericórdia. E aí sim, nós não devemos executar nenhum outro tipo de trabalho no dia do Senhor. Pastor, trabalho de necessidade, trabalho de misericórdia. Trabalho de necessidade, irmãos, é aquele trabalho... veja bem, nós estamos aqui reunidos, a luz está acesa. Nós temos o som. Alguém está trabalhando agora para manter isso aqui, para que a energia chegue a nós. É um trabalho de necessidade. Alguém passa mal, vai... já ia falar mercado, ó. Vai ao hospital, trabalho de necessidade. Tem pessoas trabalhando, vai nos atender. Trabalho de misericórdia, é o trabalho de ajuda, é o trabalho de socorro ao próximo, é o estender a mão, é estar pronto para ouvir o outro, aconselhar o outro. Estes trabalhos, sim, tem espaço na agenda dominical. Deus nos deu 6 dias para o nosso trabalho. O 7º pertence a Ele, a não ser que sejam trabalhos de necessidade
ou de misericórdia. Isso significa, irmãos, que não devemos entrar no escritório ou trabalhar no comércio no domingo, que não devemos fazer trabalhos escolares em serviços domésticos desnecessários. Também não devemos fazer com que outros trabalhem. Eu conheci um senhor que é dono de peixaria. Qual é o dia que a peixaria mais lucra? Domingo, o dia do Senhor. Depois que ele entende a guarda do Senhor, a beleza que há por detrás do dia do Senhor, ele resolveu fechar a loja. E foi um caos, os funcionários. E agora? Como que vai ser? Nós vamos falir. Vou perder meu emprego. Ele manteve a sua postura, fechou a peixaria. Domingo não abre. Domingo é o dia dele estar com a esposa, com os filhos, na igreja, no dia do Senhor, reunido com seus irmãos, gozando desse ajuntamento. Passa a abrir na segunda-feira. O dia que ele mais lucra em seus negócios. Segunda-feira. Nenhuma outra peixaria da cidade está aberta. Nem ele, nem os seus empregados trabalham no dia do Senhor. Honramos também o dia do Senhor, evitando fazer negócios, mas também recreações ou diversões. O texto diz assim: não pretendendo fazer a tua própria vontade. Não, que temos aí, verso 13, não pretendendo fazer a tua própria vontade. Ou numa proposta mais literal aqui, buscando o seu próprio prazer, seu próprio gozo. É a mesma palavra aqui, encontrada na parte A do mesmo verso. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. O texto tem em vista aqui os prazeres, as diversões, as recreações no dia do Senhor. O Senhor está dizendo que eles não deveriam buscar prazer próprio em diversões ou recreações no dia do Senhor, mas que deveriam descobrir o tesouro peculiar no dia de descanso e buscar o finíssimo deleite naquilo que Ele, o Senhor, oferece. Nem leitura do Harry Potter, né, Pedro? Irmãos, nós profanamos o dia do Senhor quando buscamos entretenimento, quando buscamos aqueles programas de TV que não nos edificam, quando vamos ao cinema, quando participamos de uma partida de futebol aos domingos, quando vamos, como eu gosto, né, do surf, e parece que o dia de domingo é o dia em que o sol brilha mais intensamente, né? Repito, Deus não está aqui se opondo aos prazeres, Deus não está aqui se opondo às recreações, à diversão, desde que seja desfrutada apropriadamente nos outros dias da semana. O dia do Senhor deve ser dedicado para os prazeres espirituais, para a adoração, para o culto ao Senhor, para serviço ao próximo. Deve-se santificar o domingo como um santo repouso por todo este dia. Mas ele diz mais. Ele diz que honramos o dia do Senhor não somente evitando os negócios, não somente evitando os trabalhos e recreações, mas também evitando conversas desnecessárias. O texto atribui honra, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Aqui pressupõe evitarmos conversas sobre o nosso trabalho, sobre os nossos prazeres, sobre os nossos passatempos, coisas que desviam nossos pensamentos das coisas do Senhor. Isso aqui não exclui conversa com os amigos sobre minhas dificuldades, com irmãos, né?
Não exclui conversa com os nossos irmãos sobre as nossas dificuldades. Ou um problema no dia do trabalho. Ou uma questão da família. Um pedido de ajuda. Um pedido de oração. Não exclui esse tipo de conversa. Aliás, para a gente saber como orar pelo nosso irmão, nós precisamos conhecer as suas dificuldades. Não é assim, Ramila? É assim. O que Deus quer aqui é que nós evitemos conversações desnecessárias sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos prazeres. Deixa eu ilustrar aqui mais uma vez. Porque eu já vi isso muitas vezes. Acaba-se o culto, vamos todos para fora da igreja e a conversa é o time que ganhou, que perdeu. Não é assim? Como eu gozei do meu dia de domingo me divertindo com os amigos. Numa conversa ainda mais ímpia é a moça, a namorada, o namorado. Fala-se sobre mulheres. Fala-se sobre tudo. E o Senhor é deixado de lado. Honramos o dia do Senhor. Não somente quando evitamos os negócios, os trabalhos, as recreações, mas também evitando conversas desnecessárias. O povo aqui não tinha liberdade para conversar com os outros, né, como quem conversa nos outros dias. Eles deveriam observar os caminhos do Senhor, tornar os assuntos de fé o assunto do dia. Eles deveriam escolher e falar das coisas divinas quando se assentassem à mesa, quando sentados, quando levantados, andando pelo caminho. Era assim que o povo deveria falar do dia do Senhor. Tudo que faziam, Israel, em tudo que eles diziam, eles deveriam estabelecer uma distinção entre o dia do Senhor e os demais dias. Tudo isso, irmãos, tudo isso é para que procuremos o trabalho dele, o trabalho do Senhor. Tudo isso é para que procuremos os prazeres na palavra dele, deleite nele, deleite, alegria, contentamento, sabe? Nas obras que o Senhor realizou, deleite no culto. Tudo isso tem esse objetivo. A pergunta 60 do Breve Catecismo de Westminster nos orienta a santificar o domingo com um santo repouso por todo aquele dia. Todo aquele dia pressupõe o quê? 24 horas. Todo aquele dia pressupõe 24 horas. Mesmo nas ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercício público e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. Deixa eu ler de novo. Santificar o domingo com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. Shabat significa descanso. Em razão da ressurreição de Cristo, este dia passa a ser o domingo, o dia do Senhor, o dia que nos reunimos para cultuar o Senhor. O dia de domingo aqui na pergunta 60 refere-se a um dia de descanso. E em Mateus 12, 8, Jesus afirma ser o Senhor do sábado e reivindica a sua autoridade para o que deve ser feito nele, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. É no princípio aí da autoridade dele, do Senhor, que nós devemos servi-lo, sabe? Devemos adorá-lo, cultuá-lo. É uma dádiva, irmãos. O dia do Senhor
é uma dádiva, é um presente. O dia do Senhor é para o nosso deleite. Nós precisamos focar nisso. Lembra-te do dia de sábado, né? Lembra-te. Nós facilmente esquecemos. Nós nos esquecemos desse dia. São muitas prioridades, muitas coisas ocupam o nosso pensamento, a nossa cabeça. Nós somos tomados pelos afazeres deste mundo e nos esquecemos do principal dia da nossa agenda, o dia do Senhor. Precisamos priorizar o dia do Senhor. Colocá-lo como o dia mais importante da nossa agenda. O que é que você vai fazer de mais importante durante a semana? Não é o seu trabalho. Ainda que seja importante, não é o mais importante. O mais importante é o próximo domingo. Meu desejo é que você saia daqui com aquela doce expectativa de, no próximo domingo, estar aqui junto, de novo, com seus irmãos, cultuando ao Senhor. Isso é prazeroso, isso é gostoso para nós. Mas há algo mais aqui. Mais 3 coisas nos são prometidas aqui. Nos são prometidas aqui como recompensa da guarda do domingo, do dia do Senhor. O texto fala aqui de uma comunhão incomparável com Deus. Então, diz o verso 14, então te deleitará no Senhor. Deleite, lembra? Finíssimo prazer no Senhor. É ficar aqui maravilhado diante da beleza, diante da glória de Deus, diante dos atributos do nosso Deus. Deleitar-se em Deus é desfrutar de comunhão, relacionamento especial com Ele, respondendo com gratidão e alegria à manifestação do seu amor por nós. Deus estabelece esse dia, irmãos, como um meio para nós apreciarmos em meio à comunhão com Ele. Encontramos deleite nele, encontramos prazer nele. Mas muito mais nos é oferecido aqui. O profeta acrescenta: eu te farei cavalgar os altos da terra. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. A linguagem aqui é uma linguagem de vitória. É uma linguagem tomada emprestada de Deuteronômio 32, o verso 12 a 13. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, como gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baçã e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Deus promete a Israel aqui uma grande vitória sobre os seus inimigos. O profeta Isaías já havia empregado uma linguagem semelhante lá no capítulo 33, onde ele vai dizer: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Desse dia glorioso flui águas vivas. A expectativa aqui é do retorno do exílio. Eles visualizavam isso. É voltar a salvo, guardado, protegido, sabe? Amparado pelo Senhor. Deleite, gozo, está pressuposto aqui. Da mesma forma, irmãos, no Novo Testamento, Deus também nos promete vitória. Em Cristo somos mais que vencedores, diz o apóstolo Paulo. Teremos a vitória sobre Satanás, sobre o pecado. Deus promete essa vitória àqueles que santificam o seu dia e guardam o dia do Senhor como um meio de graça que nos promove a santidade, que nos aproxima do Senhor, que nos leva para mais perto de Deus. Irmãos, um dos motivos de fraqueza
espiritual da igreja hoje é porque não guarda devidamente o dia do Senhor. Porque tripudiam desse dia, ignoram esse dia, vivem esse dia como se fosse mais uma coisa na sua agenda, apenas isso. E se der, eu vou. Se der, eu participo. Se der, eu me ajunto com os meus irmãos, se sobrar tempo. Há uma fraqueza no meio da igreja hoje. É o motivo aqui de nossas igrejas não serem mais eficazes em alcançar os perdidos, como por exemplo, a igreja está mais preocupada com seus negócios, com as atividades e prazeres próprias do nosso tempo. Passamos por uma agora, onde se compra, se vende, virou um grande negócio. Da mesma forma, de modo particular, irmãos, nós aproveitamos do dia do sol do domingo, nos alegramos com este mundo como se fosse a coisa mais importante a fazer. Essa é a verdade individualmente na quebra do domingo. Nós ficamos enfraquecidos porque a nossa mente está ocupada com as coisas próprias desse mundo e aquilo que é eterno, aquilo que não passa, a gente deixa. E aí, crentes fracos, que perdem a sua luta, a luta contra o diabo, contra o mundo, contra o pecado, por quê? Porque quebram o meio de alcançar tal vitória, quebram o dia do Senhor. Mas a guarda do domingo denota não somente a nossa vitória contra o pecado, mas também a nossa dignidade diante do Senhor, o nosso progresso na luta contra o pecado. Que o Senhor nos fortaleça, irmãos. Que o Senhor coloque no nosso coração e alma desejo por este dia. Que Deus, pela sua graça, nos permita viver acima do mundo, avançando, cavalgando sobre os montes, sobre as alturas da terra, progredindo através dele em nossa jornada em direção ao céu. Que o Senhor seja bondoso conosco. Em acréscimo, as promessas aqui de deleitoso prazer do Senhor e vitória sobre os nossos inimigos, ele promete ainda um desfrute dos benefícios da nossa salvação. Temos tudo isso aqui nesse texto. Te sustentarei, diz o texto aqui, te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Te sustentarei aqui, sustento de herança. É a ideia aqui de desfrutar das bênçãos do Senhor. As bênçãos aqui compreendem todos os preciosos produtos de Canaã, que era um símbolo do paraíso. Essa era a herança de Abraão, de Isaac, de Jacó. A promessa tem em vista aqui a posse da terra, o símbolo da herança do povo pactual de Deus. O Senhor não só lhe restaurará a terra, mas também dará ao seu povo uma prosperidade na qual ele desfrutará plenamente de todos os benefícios da sua possessão. E você pode entender a prosperidade aqui como a ideia da alma unida ao Senhor. Irmãos, crentes no Novo Testamento, na Nova Aliança, inclui também essas bênçãos para nós. Mas bênçãos traduzidas aqui em salvação, em adoção, na certeza de que fomos tirados do lamaçal do pecado, resgatados pelo Senhor, juntados pelo Senhor para cultuá-lo. Significa aqui que nós nos deleitaremos em nossos privilégios eternos como filhos de Deus. Esses benefícios são nossos privilégios. São os nossos prazeres espirituais. O nosso gozo, a nossa alegria. E você pode crer nessa promessa.
Sabe, Aline? Você pode crer nessa promessa porque a boca do Senhor o disse. A boca do Senhor o disse. Você pode crer nessas promessas, na promessa da palavra de Deus, porque a boca dele vai nos entregar. A boca dele falou. É abençoado aquele que tem essa esperança, aquele que tem essa certeza, aquele que reserva momentos especiais e até mesmo um dia na semana para adorar ao Deus precioso. Isaías emprega a frase, porque a boca do Senhor o disse, para realçar a certeza que devemos ter nas promessas do Messias, na remissão dos nossos pecados, na adoção como filhos do Senhor. Se tem algo que nós devemos ansiar, irmãos, são por essas coisas prometidas, sabe? Mais do que qualquer coisa deste mundo. Se há algo que deve inflamar nosso coração e a nossa alma, são as verdades aqui prometidas, a comunhão íntima com Deus, a vitória espiritual diante das nossas lutas contra o pecado, o desfrute prático dos privilégios de servirmos ao Senhor, de termos uma família, de sermos povo dele. Tá bom, pastor. O que a gente leva para casa? Como aplicar isso no nosso dia a dia? Como viver o dia do Senhor? A primeira coisa é lembrar, insistir em lembrar, porque a nossa mente insiste em esquecer do dia do Senhor. Lembra-te do dia do Senhor. Os puritanos chamavam esse dia de o dia de feira da alma. Nós não precisamos pensar no dia de domingo como uma mera obrigação, mas como algo que nos dá prazer, alegria, que traz deleite ao nosso coração e à alma. Nós precisamos cuidar do dia que está acima de todos os outros para realizarmos nossas transações espirituais, para nos liberar dos nossos afazeres cotidianos, para que possamos fazer negócios espirituais com Deus no dia da feira da alma. Deus planejou um dia de descanso, um dia de deleite, um dia de belezas, um dia de prazeres eternos, um dia onde estamos livres dos nossos afazeres. O Senhor conclui a criação no 6º dia e logo nos deu o dia do Senhor como um presente, um deleite. O dia de descanso foi feito para o nosso benefício. O dia de descanso foi feito para o nosso bem. O Senhor nos deu um dia de liberdade. 6 dias de muitos afazeres e trabalho, mas um dia de descanso e bênção. Sábado, dia de descanso, é para você ter prazer. Para que você tenha prazer no dia mais santo, mais abençoado, mais glorioso do que todos os outros dias. Sim. O domingo, é quando o sol brilha mais intensamente. Já repararam? É o dia onde os homens se programam para comprar as suas cervejas e se alegrar no modo mundano e ímpio. Há uma lei estabelecida. O homem trabalha e espera pelo dia do domingo. Se Deus tirasse essa bênção, se Deus tirasse de nós o dia do Senhor, nosso exercício devocional, cultico, seria atropelado por muitas coisas, muitos embaraços.
Ao passo que Deus registrou esta verdade nas Escrituras, irmãos, nós não podemos nos desviar dela. O dia de descanso é o dia mais importante de toda a nossa agenda. Toda a nossa agenda deve ser programada em função da tarefa mais importante da nossa vida, que é prestarmos culto a Deus. É o dia quando, reunidos nossos irmãos, temos a oportunidade de buscar o Senhor, de adorá-lo. Preze por esse dia. Se organize durante a semana para que nada te atrapalhe no dia mais importante para a sua vida. Mas há algo mais. Um comentarista lembra que repare bem, este é o dia que Cristo descansou de sua assombrosa obra da redenção. O dia em que Cristo descansou de toda a sua agonia, penalidade, humilhação e se recolhe à sua casa e tem comunhão com Deus em seu lugar secreto. A guarda do dia do Senhor é, como diz o pastor Richard Baxter, o dia mais apropriado para subir ao céu, ou seja, é como o antegozo do céu que tanto almejamos. É quando deixamos de lado as preocupações desse dia, trocamos as roupas sujas de trabalho pelas roupas festivas, limpas, e vamos à casa do Senhor. É quando tributamos ao Senhor os nossos louvores. É quando somos levados a bodas do Cordeiro e somos alimentados pela pregação da palavra e entoamos salmos de louvor ao Senhor. Este é o dia do Senhor. O dia do Senhor é a sombra daquilo que há de vir. Esse dia é só um ensaio para o nosso descanso eterno. O dia do Senhor nos capacita a olhar além das nossas lutas atuais, mirando, firmemente para o céu. É saber que todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia aqui, toda a nossa tormenta aqui, dará lugar a um descanso eterno. Estaremos livres do cansaço, da fadiga própria desse tempo. Estaremos com o nosso Senhor. Deus determinou que nós, semelhante a Cristo, entrássemos nesta glória. O Deus que levantou dos mortos nos levará também a esta glória. Seremos colocados acima das dificuldades da vida. O dia do Senhor, com seu culto, dirige a nossa atenção para a eternidade, para Cristo. Nós precisamos saber disso. Nós dependemos disso. Dependemos de saber disso para a nossa caminhada terrena. Haverá um dia que todo o nosso labor, nosso desprazer, as nossas dores cessarão no grande dia do Senhor. Vamos orar?